E aí, beleza? Nas cidades do Velho Oeste, uma lenda se espalhava sobre um cavaleiro fantasma, um servo do diabo encarregado de caçar almas impuras. Há mais de um século, o último desses cavaleiros foi enviado à vila de San Venganza para selar um contrato, reunindo 1000 almas perversas para Mefistófeles. Mas ao perceber o poder avassalador que esses espíritos poderiam conceder, o cavaleiro desafiou seu mestre. Em vez de entregar o contrato, ele fugiu, buscando refúgio em terras sagradas onde o mal nunca poderia pisar. No início dos anos 90, um jovem chamado Johnny Blaze deslumbra a multidão com suas acrobacias ousadas. Mas quando ele se distrai com sua namorada Roxanne, quase perde o controle de sua moto. Percebendo que estava apenas se exibindo, seu pai Barton o repreende, levando a uma discussão. No meio da briga, Barton de repente tem uma crise de tosse grave, deixando Johnny profundamente preocupado com sua saúde. Mais tarde, quando ele reúne coragem para perguntar ao pai sobre isso, Roxanne aparece e pede para falar com ele a sós. Eles caminham até a árvore onde deram o primeiro beijo, e ela conta que o pai dela quer que ela vá morar com a mãe. Temendo que nunca mais se vejam, Johnny sugere que fujam juntos, então planejam partir no dia seguinte. Naquela noite, Johnny volta para casa e encontra o pai dormindo com seus cigarros na mão. Frustrado, ele os joga no lixo apenas para descobrir um relatório médico. Ele fica devastado ao saber que Barton tem câncer de pulmão e está se espalhando rapidamente. Enquanto luta para decidir o que fazer, Johnny vai para a tenda para trabalhar nas motos. Lá, um homem misterioso aparece e lhe oferece um acordo. Quando Johnny recusa, o estranho menciona a doença de Barton, descrevendo os horrores do câncer em detalhes arrepiantes. Johnny pergunta como ele sabe disso, mas o homem responde com uma oferta tentadora. Ele pode curar Barton, deixando-o perfeitamente saudável, mas em troca, Johnny deve fazer um pacto por sua alma. Pensando que é uma piada, Johnny ri, mas o estranho permanece sério, prometendo que Barton acordará completamente curado. Tudo o que Johnny precisa fazer é assinar o contrato. Curioso, Johnny pega o pergaminho e começa a ler. Nesse instante, algo perfura seu dedo e uma gota de sangue cai no campo de assinatura. Naquele instante, o acordo é selado. Na manhã seguinte, Johnny acorda convencido de que tudo da noite anterior foi apenas um pesadelo. Mas, para seu choque, ele encontra o pai completamente saudável. Cheio de alegria, Barton revela que teve câncer e lutou por semanas para encontrar o momento certo de contar a Johnny. No entanto, quando finalmente decidiu falar sobre isso, a doença desapareceu misteriosamente. Sentindo-se melhor do que nunca, Barton faz planos animados para o futuro. Ele fala sobre uma nova acrobacia envolvendo helicópteros, mas rapidamente percebe que Johnny não está tão entusiasmado. Preocupado, ele pergunta o que há de errado, e Johnny admite que planeja fugir com Roxanne. Barton não concorda com a decisão, mas quando percebe o quão sério seu filho está, ele decide apoiá-lo. Como presente de despedida, ele entrega a Johnny as chaves de sua moto favorita. Enquanto Johnny parte, Barton segue para a arena, preparando-se para sua próxima grande acrobacia. Um salto ousado através de um anel em chamas. No entanto, diante da plateia animada, Barton perde o controle e colide, encontrando um fim trágico. Ouvindo a comoção, Johnny volta correndo, apenas para encontrar o pai sem vida. E entre a multidão está o mesmo homem misterioso da noite anterior. Nesse momento, Johnny percebe que o acordo era real, e ele havia sido enganado pelo próprio diabo. Culpando-se pela morte de Barton, Johnny acelera em direção ao ponto de encontro. Mas enquanto ele pilota, visões estranhas inundam sua mente, fazendo-o perder o controle e colidir em uma encruzilhada, quando Mefistófeles de repente aparece diante dele. O demônio ordena que Johnny se levante, afirmando friamente que os mortos não lhe são úteis. Furioso, Johnny o acusa de causar a morte de seu pai, mas Mefistófeles calmamente o lembra de que o acordo deles era apenas para curar o câncer de Barton, nunca para estender sua vida. Tomado pela raiva, Johnny avança contra o demônio, mas antes que possa atingi-lo, Mefistófeles desaparece. Sua voz soa ao redor, avisando Johnny que um dia ele virá cobrar o que é devido. Até então, Johnny deve permanecer vivo. Antes de desaparecer completamente, Mefistófeles coloca a mão no ombro de Johnny. Em um instante, um calor insuportável surge em seu corpo, como se ele estivesse queimando por dentro. Então, a dor desaparece e o demônio some. Abalado, mas aparentemente ileso, Johnny se levanta e volta para sua moto. Ele corre para a árvore onde Roxanne
Roxane o espera. Mas em vez de pegar sua mão e fugir, ele simplesmente a encara sem dizer uma palavra. Ele se vira e parte sozinho, deixando-a para trás. Nos anos seguintes, Johnny Blaze constrói uma carreira lendária como dublê, desafiando os limites com feitos cada vez mais perigosos. Para seu show mais recente, ele tenta sua acrobacia mais ousada, pular mais de 20 caminhões. Mas enquanto ele sobe pelo ar, visões de seu pacto inundam sua mente. Desorientado, ele perde o controle ao aterrissar, colide e até tem seu capacete esmagado sob sua própria motocicleta. No entanto, para o choque de todos, Johnny acorda em segundos completamente ileso. Ele se levanta como se nada tivesse acontecido, animando a multidão. Enquanto isso, em um bar de beira de estrada, um motoqueiro está bebendo quando uma figura misteriosa chega. Ele é Blackheart, o filho de Mephistófeles. O motoqueiro avisa que este é território de gangues e ordena que ele vá embora. Mas Blackheart não se abala. Sem hesitar, ele enfia um dedo no peito do homem, fazendo com que seu corpo apodreça de dentro para fora. Dentro do bar, ele elimina todos em seu caminho. Então, com um encantamento sombrio, ele convoca 3 anjos caídos para servi-lo. Reunidos após eras, os seres sinistros ouvem enquanto Blackheart revela sua missão. Ele veio à Terra para reivindicar o pacto perdido de Sanvenganza. Com a ajuda deles, ele planeja completar a missão e assumir o controle do mundo humano, garantindo que ninguém possa detê-los. Nesse instante, o próprio Mephistófeles aparece do lado de fora do bar, exigindo saber por que seu filho veio à Terra. Furioso ao saber do plano de Blackheart, ele o adverte para abandonar sua busca. Mas Blackheart, sabendo que não é um anjo caído, sorri, pois seu pai não tem poder sobre ele no mundo humano. No entanto, Mephistófeles ainda tem uma última arma à sua disposição, o seu cavaleiro fantasma. Enquanto isso, Johnny Blaze sai de seu camarim preparando-se para sua próxima grande acrobacia. Entre as câmeras dos paparazzi, ele avista um rosto familiar, Roxane. Ela se aproxima e pergunta se ele faria uma entrevista com uma velha amiga. Feliz em vê-la novamente, Johnny concorda e a equipe de transmissão rapidamente se prepara. Mas enquanto as câmeras rolam, Johnny ignora todas as perguntas. Em vez disso, relembra o passado deles. Frustrado, o diretor encerra a entrevista. Depois, Johnny convida Roxane para assistir à sua performance, mas ela recusa, entrando em uma van e indo para casa. Embora abalado, Johnny segue em frente, determinado a fazer um show. Para sua próxima acrobacia, ele planeja pular um campo de futebol inteiro. Para tornar as coisas ainda mais extremas, ele adicionou 6 helicópteros como obstáculos, o número exato que seu pai mencionou antes de seu trágico acidente. Querendo impressionar Roxane, Johnny coloca o capacete e inicia o salto antes do previsto, acelerando a toda velocidade e acionando seu nitro para passar pelos helicópteros em um salto espetacular. No momento em que aterrissa, ele não perde tempo e acelera direto para a interestadual para alcançar Roxane. Como ela se recusa a parar, Johnny assume um risco ousado. Ele desvia na frente da van, forçando o motorista a frear. Ao sair frustrada e confusa, Johnny aproveita o momento e a convida para jantar. Após uma breve hesitação, ela concorda, marcando para as 8 no restaurante do hotel onde está hospedada. Enquanto Johnny se prepara para sair, ele percebe suas mãos ficando com um tom vermelho intenso, sem motivo aparente. Assustado, ele corre para lavá-las, mas no momento em que a água toca sua pele, fumaça começa a subir. Antes que ele possa entender, uma voz o chama de fora. Ao sair, ele encontra Mephistófeles esperando por ele. O demônio diz a Johnny que é hora de cumprir sua parte do acordo. Ele deve destruir Blackheart. Se ele conseguir, estará livre do pacto e terá sua alma de volta. Mas Johnny, ainda furioso por ter sido enganado, se recusa a servi-lo. Determinado a escapar, ele pula na moto que seu pai lhe deu. Mephistófeles, no entanto, não aceitará um não como resposta. Com um movimento de seu poder, ele força a moto a acelerar em uma velocidade impossível. Chamas irrompem ao longo da estrada enquanto Johnny luta para recuperar o controle. Sua placa voa, deixada para trás no caos. Enquanto ele acelera para fora da cidade, seu corpo pega fogo, sua pele derrete e ele se transforma no motoqueiro fantasma, um esqueleto flamejante com imenso poder. Enquanto isso, Blackheart e seus anjos caídos chegam às ruínas de um antigo cemitério procurando pelo pacto perdido. Para sua frustração, eles descobrem que o local foi realocado. Eles rastreiam um zelador, interrogando-o até que ele revele que a igreja moveu os
os túmulos para outro lugar e que apenas o padre sabe a nova localização. Satisfeito com a informação, Blackheart destrói o homem sem piedade antes de se preparar para seu próximo movimento. Nesse instante, o motoqueiro fantasma chega. Ele ordena que Blackheart retorne ao inferno, mas antes que ele possa agir, um dos anjos caídos ataca, enrolando uma corrente em seu pescoço. Deveria ter sido um movimento fatal, mas o motoqueiro fantasma não precisa respirar. Em vez disso, ele se levanta sem esforço, agarrando a corrente de aço e transformando-a em uma arma. Enquanto ele avança, o demônio da água o prende, dando ao demônio da terra a chance de atacar. Acreditando que ele está derrotado, os demônios baixam a guarda, mas o motoqueiro fantasma emerge de debaixo dos destroços, ileso. Sem hesitar, ele soca a mandíbula de Gristle, derretendo parte de seu rosto. Então, empunhando sua corrente em chamas, ele superaquece o corpo do demônio da terra, transformando-o em calcário sólido. Com seu primeiro inimigo despedaçado, o motoqueiro fantasma chama sua moto. No momento em que ele a toca, chamas surgem sobre o metal, transformando a moto em uma máquina infernal e monstruosa. Enquanto Roxanne espera no restaurante, Johnny vagueia pela cidade procurando por Blackheart. Enquanto ele dirige pelas ruas, ele encontra um ladrão tentando assaltar uma mulher. No momento em que ele percebe o que está acontecendo, ele acena silenciosamente para a vítima aterrorizada fugir. Então ele volta sua atenção para o atacante. O motoqueiro fantasma agarra o ladrão pelo pescoço e o manda olhar em seus olhos. Desesperado para escapar, o assaltante esfaqueia Johnny nas costas, mas a lâmina derrete instantaneamente contra seu corpo em chamas. Olhando para a alma do homem, o motoqueiro fantasma vê a escuridão dentro dele, manchas de sangue inocente. Sem hesitar, ele libera seu poder, forçando o criminoso a reviver cada pedacinho de sofrimento que ele causou. O tormento avassalador corrompe o espírito do ladrão, drenando a vida de seu corpo, enquanto ele desmaia na calçada. Com o amanhecer se aproximando, Johnny acelera em direção a um cemitério. Mas quando os primeiros raios de sol surgem no horizonte, sua transformação termina, seu corpo volta ao normal e sua moto reverte a sua forma original. Completamente exausto, ele tropeça em direção ao túmulo de seu pai. Fraco e exausto, ele desmaia na frente da lápide, onde é logo descoberto pelo coveiro do cemitério. Algumas horas depois, Johnny acorda sentindo uma sede insuportável. Ele rapidamente bebe as canecas de água colocadas ao lado de sua cama, tentando saciá-la. Enquanto sua mente clareia, ele começa a procurar sua moto, mas em vez disso, encontra o coveiro novamente. O velho confirma que tudo o que aconteceu foi real, acabando com a esperança de Johnny de que tudo fosse apenas um pesadelo. Enquanto cuida das feridas de Johnny, o coveiro explica a natureza dos cavaleiros fantasmas. Durante o dia, Johnny viverá sua vida como um homem normal, mas quando a noite cair, o motoqueiro fantasma assumirá o controle, caçando o mal onde quer que ele se esconda. Johnny relembra flashes da noite anterior, especialmente a escuridão avassaladora que viu na alma do assaltante. O coveiro entende e revela que esse poder se chama o olhar da penitência, uma habilidade que força os perversos a experimentar cada grama de sofrimento que infligiram, queimando sua própria alma. Curioso, Johnny pergunta se havia outros como ele. O coveiro confirma que o último motoqueiro fantasma conhecido apareceu há 150 anos em San Venganza. Ele então conta a história completa do Pacto das Mil Almas, explicando a maldição que liga Johnny ao seu novo destino. Mais tarde, Johnny volta para a cidade e vê a destruição que causou. Em meio aos destroços, ele avista Roxanne conversando com a mulher que ele salvou na noite anterior. Após a entrevista, Johnny se aproxima de Roxanne, esperando explicar e se desculpar, mas ela não está interessada. Magoada, ela lhe diz que desde que eles se separaram, sua vida só melhorou, e ela pretende que continue assim. Frustrado, Johnny volta para casa determinado a controlar seus poderes. Ele passa horas treinando, tentando dominar a energia que queima dentro dele. Assim que o sol começa a se pôr, Roxanne aparece inesperadamente, querendo se desculpar pela forma como reagiu antes, mas Johnny, sabendo que a noite trará outra transformação, fica cada vez mais ansioso. Ele tenta fazê-la ir embora, mas quando ela se recusa, ele decide contar a verdade. Ele vendeu sua alma ao diabo e se tornou o motoqueiro fantasma. Naturalmente, Roxanne não acredita nele. Para ela, soa como uma desculpa desesperada por tê-la abandonado todos
todos aqueles anos. Com raiva, ela sai, convencida de que Johnny está apenas brincando com seus sentimentos. Momentos depois, sirenes de polícia soam do lado de fora. O capitão da polícia chega com vários oficiais e prende Johnny, acusando-o de vários assassinatos. Eles encontraram sua placa nos locais dos crimes, o assaltante, o zelador e os motociclistas no bar. Na delegacia, Johnny é levado para interrogatório, enquanto o capitão da polícia pressiona agressivamente por respostas. O sargento, percebendo o temperamento de seu parceiro, assume o interrogatório. Enquanto se prepara para acender o cigarro, a chama continua sendo puxada em direção a Johnny, como se fosse atraída por uma força invisível. Embora intrigado, o sargento ignora e continua a questionar Johnny sobre seu paradeiro na noite anterior. Ele mantém sua inocência, mas os oficiais decidem detê-lo durante a noite. Dentro da cela, os outros prisioneiros o reconhecem e veem uma oportunidade de derrubar um dublê famoso. Eles o atacam, espancando-o até que, de repente, a transformação começa. Em um instante, Johnny irrompe em chamas, tornando-se o motoqueiro fantasma. Os prisioneiros são jogados para trás enquanto uma onda de calor surge pela cela, nocauteando a todos. Com o perigo afastado, o motoqueiro fantasma rouba uma jaqueta de couro de um dos criminosos caídos e derrete as grades de ferro com seu toque. Ele sai da delegacia, indo em direção à sua moto. Prestes a ir embora, um policial solitário avança com o cacetete em punho, tentando detê-lo. Mas o motoqueiro fantasma não tem interesse em lutar contra a polícia. Em vez disso, ele simplesmente acena para o oficial e se afasta na noite. Fora da cidade, Blackheart chega a uma igreja exigindo respostas do padre sobre o pacto de San Venganza. Quando o padre se recusa a falar, Blackheart o elimina sem hesitação. Sentindo a presença de seu inimigo, o espírito da vingança acelera naquela direção, mas toda a força policial já está em seu encalço. Eles o encurralam em uma ponte, bloqueando todas as possíveis vias de fuga. Sem outra saída, o motoqueiro fantasma faz um movimento ousado e sai direto da borda, mergulhando no rio. Mas em vez de afundar, ele dirige pela superfície da água, desafiando a gravidade, até alcançar as ruas novamente. Antes que ele possa se orientar, Abigor, o demônio do vento, ataca. A entidade poderosa se move muito rápido para o motoqueiro fantasma capturá-la, mudando e girando como uma tempestade intocável. Nesse instante, os carros da polícia se aproximam. Sem tempo a perder, o motoqueiro fantasma faz uma fuga impossível, subindo direto pela lateral de um arranha-céu, escalando o prédio enquanto os policiais observam incrédulos. O helicóptero da polícia o segue, tentando interceptá-lo. Irritado, o motoqueiro fantasma ataca, balançando sua corrente em chamas e fazendo a aeronave girar, forçando o piloto a recuar. Com a interferência eliminada, ele volta sua atenção para Abigor. Roxane, observando das ruas abaixo, percebe que Johnny estava dizendo a verdade o tempo todo. O motoqueiro fantasma tenta usar o olhar da penitência em Abigor, mas não tem efeito. Sendo feito de vento, o demônio escapa facilmente de suas garras. Pensando rápido, Johnny acende sua corrente, girando-a rapidamente para criar um vórtice de fogo. As chamas giratórias consomem todo o oxigênio, sufocando o demônio do vento e queimando-o até a extinção. Enquanto o motoqueiro fantasma aterrissa de volta na rua, dezenas de policiais o cercam com as armas em punho. Roxane corre para a frente tentando detê-los, mas antes que ela possa alcançá-lo, os policiais abrem fogo. As balas atravessam a forma flamejante de Johnny, mas não tem efeito. Sem motivo para revidar, o motoqueiro fantasma invoca uma enorme parede de chamas, cortando os policiais e criando uma rota de fuga. Ele acelera sua moto e parte na noite. Mas Blackheart estava observando tudo. Vendo a reação de Roxane, ele percebe sua conexão com Johnny e, nesse momento, ele escolhe seu próximo alvo. Ao amanhecer, Johnny volta para o coveiro, esperando por mais respostas. O velho finalmente revela a verdade sobre o cavaleiro fantasma anterior, que era um ex-guarda florestal chamado Carter Slade. Movido pela ganância, Slade foi um homem da lei que se viu preso e encarcerado por meses. Em seu desespero, ele fez um acordo com Mefistófeles, selando seu destino como cavaleiro fantasma. Após sua transformação, Slade foi enviado para San Venganza, onde reivindicou as 1000 almas amaldiçoadas. Mas ao perceber o quão perigoso o contrato era, ele escolheu trair Mefistófeles. Em vez de entregá-lo, ele fugiu, escondendo o contrato e levando sua localização para o túmulo. Johnny agora entende o perigo da situação. Blackheart não vai parar até
encontrar o pacto, colocando todos próximos a Johnny em perigo. Temendo por Roxane, ele corre de volta para a cidade para verificar como ela está. Enquanto isso, o coveiro ouve ruídos inquietantes do lado de fora, pois Blackheart chegou. O demônio não perde tempo espancando o velho impiedosamente em uma tentativa de forçá-lo a revelar a localização do contrato. Mas apesar da dor, o coveiro ri em seu rosto, zombando dele e dizendo que ele falhará, assim como seu pai. Ao mesmo tempo, Roxane vai ao apartamento de Johnny, esperando encontrá-lo. Em vez disso, ela encontra Blackheart esperando por ela. Inconsciente de que Roxane está em perigo, Johnny a procura na delegacia. Quando não a encontra, ele vai para casa, apenas para descobri-la gravemente ferida. A raiva ferve dentro dele enquanto Blackheart avança. Johnny se transforma imediatamente no motoqueiro fantasma e libera o olhar da penitência. Mas novamente não tem efeito. Blackheart não tem alma, é imune à habilidade mais poderosa do espírito da vingança. Antes que Johnny possa reagir, Blackheart o domina facilmente, nocauteando-o e forçando-o a voltar à forma humana. O demônio declara que Johnny agora o servirá. Para garantir sua obediência, ele faz Roxane refém, não dando escolha a não ser obedecer. Sem outras opções, Johnny volta para o cemitério e exige o pacto do coveiro. O velho revela que ele estava escondido no cabo de sua pá o tempo todo. Enquanto Johnny pega o pergaminho, o coveiro lhe diz que devem ir embora imediatamente. Então, em um momento espantoso, ele se transforma no Cavaleiro Fantasma, revelando sua verdadeira identidade como Carter Slade. Juntos, Johnny e Carter Slade cavalgam em direção a San Venganza, chamas riscando o deserto enquanto se aproximam de sua batalha. Enquanto se aproximam, Slade para, sabendo que esta será sua última transformação. Ele entrega a Johnny uma espingarda como presente de despedida antes de cavalgar em direção ao horizonte, desaparecendo na distância. Na abandonada vila de San Venganza, Blackheart sente a chegada de Johnny e envia Wallow, o demônio da água, para detê-lo. Emergindo das sombras, Wallow arrasta Johnny para debaixo d'água, tentando afogá-lo nas profundezas da terra amaldiçoada. Mas Johnny consegue se transformar no meio da batalha, liberando o seu olhar da penitência. No momento em que Wallow encontra seu olhar ardente, sua alma se incendeia de dentro para fora, reduzindo-o a nada. Sem mais obstáculos, Johnny segue direto para o coração de San Venganza, onde Blackheart o espera. Sabendo que Roxane será morta se ele se transformar, Johnny se segura. Mostrando a Blackheart o contrato, ele exige que Roxane seja libertada. Assim que ele vê que ela está segura, Johnny avança e entrega o pergaminho. Mas no momento em que Blackheart toca o contrato, Johnny se transforma no motoqueiro fantasma. Blackheart o arremessa no chão, mas Johnny revida lançando bolas de fogo nas costas do demônio. Com o dia se aproximando, ele enrola sua corrente flamejante no braço de Blackheart, tentando arrastá-lo para baixo, mas o demônio o domina, jogando Johnny em um velho poço. À medida que os primeiros raios de sol surgem no horizonte, a transformação de Johnny termina, deixando-o vulnerável. Enquanto isso, Blackheart lê o contrato em voz alta, liberando mais de 1000 almas corrompidas. Uma por uma, elas se derramam em seu corpo, fundindo-se em uma única entidade monstruosa chamada Legião. Roxane corre até Johnny implorando para que ele fuja, mas ele sabe que não há escapatória. Blackheart não vai parar até destruí-los. Determinado a lutar, Johnny pega a espingarda e atira no demônio, mas armas humanas são inúteis contra a Legião. E Blackheart facilmente afasta Johnny. Enquanto Johnny jaz indefeso, Blackheart se prepara para consumir sua alma. Mas antes que ele possa, Roxane pega na espingarda e atira em Legião até a munição acabar. O ataque não faz nada, mas atrai a atenção do demônio para ela. Desesperado para protegê-la, Johnny diz a Roxane para jogar a arma para ele. No momento em que ela cai em suas mãos, ele canaliza seu poder através dela, transformando a espingarda em uma arma infernal. Com uma explosão flamejante, ele atinge Blackheart, enviando chamas que rasgam seu corpo. Mas mesmo enquanto ele queima, Legião se reforma, reunindo as almas de volta. Nesse momento, Johnny percebe que Blackheart finalmente tem uma alma, agora vulnerável ao olhar da penitência. Com determinação, ele se transforma
arma de volta no motoqueiro fantasma e libera seu ataque mais poderoso. Blackheart é forçado a suportar o sofrimento de cada uma das almas que consumiu. Milhares de vozes gritam através dele, cada uma arrastando-o mais fundo no tormento. Seu corpo se contorce em agonia antes de finalmente se desintegrar em cinzas. Com a batalha vencida, Mefistófeles aparece, pronto para reivindicar o poder do motoqueiro fantasma, mas Johnny se recusa. Em vez de entregar sua maldição, ele declara que usará o espírito da vingança contra seu próprio mestre. De agora em diante, ele lutará contra o mal, não por Mefistófeles, mas contra ele. Com isso, Johnny dirige em direção ao horizonte, amaldiçoado para sempre, mas agora no controle de seu próprio destino. Anos depois, nas estradas montanhosas da Europa, um motoqueiro chamado Morrow acelera em direção a um mosteiro escondido. Dentro, uma ordem religiosa secreta abriga uma mulher e seu filho, acreditando que eles guardam a chave de uma antiga profecia. Morrow insiste que eles devem ser levados para um lugar seguro antes que forças das trevas os procurem. Infelizmente, seus medos se tornam realidade quando mercenários invadem o mosteiro, eliminando todos em seu caminho. O grupo é liderado por Ray Kerrigan, um traficante de armas ilegal, que ordena a seus homens que encontrem o menino a todo custo. Enquanto isso, dentro do mosteiro, Danny, o menino em questão, escapa de seu quarto ao lado de sua mãe, Nadia. Mas eles não vão muito longe. Os homens de Kerrigan os encurralam com as armas em punho. Assim que toda a esperança parece perdida, Morrow chega, derrubando os atiradores. Ele incita Nadia a confiar nele, prometendo mantê-los seguros, mas Nadia hesita. Em vez de seguir Morrow, ela avista um veículo do mosteiro, pega Danny e foge sozinha. Morrow não tem escolha a não ser persegui-la em sua moto, mas Kerrigan e seus homens estão bem atrás dele. Então eles começam uma perseguição em alta velocidade pela rodovia. Kerrigan saca sua arma atirando na moto de Morrow. As balas atingem, fazendo ele sair da estrada, mas antes de cair, ele atira de volta, atingindo os pneus do carro de Kerrigan, fazendo-o capotar. Apesar do acidente, Kerrigan sobrevive. Enquanto isso, Morrow percebe que a ordem secreta foi completamente aniquilada. Sem ninguém para proteger Danny, ele procura um tipo diferente de motoqueiro, Johnny Blaze, o motoqueiro fantasma. Johnny agora vive escondido, lutando para controlar sua maldição, enquanto caça forças do mal em segredo. Morrow pede sua ajuda para proteger Danny, mas Johnny recusa, até mesmo atacando-o com sua enorme corrente de ferro. Mas o homem faz uma oferta que ele não pode ignorar. Se Johnny ajudar, Morrow o libertará de sua maldição para sempre. Ainda relutante, mas desesperado por liberdade, Johnny Blaze aceita o acordo. Ao cair da noite, sua transformação começa. Seu corpo pega fogo, sua carne queima e o espírito da vingança assume o controle. Agora totalmente transformado no motoqueiro fantasma, ele ruge para a vida em sua moto flamejante e acelera pela noite. Ele precisa se apressar, pois Nadia e Danny estão em perigo. Em uma estrada deserta, Kerrigan e seus mercenários se aproximam deles. Percebendo que não tem escapatória, Nadia é forçada a parar em uma área abandonada. Desesperada, ela saca sua arma, mas é rapidamente dominada. Implorando pela vida de Danny, ela pede a Kerrigan que deixe seu filho ir. Mas o vilão não se importa com Danny, ele só quer eliminar Nadia. Com um sorriso frio, ele aponta sua arma para a cabeça dela, pronto para puxar o gatilho. Nesse instante, uma moto em chamas voa pelo ar e colide no chão ali perto. As chamas atraem a atenção enquanto uma figura sombria se levanta dos destroços, seu crânio em chamas, suas roupas enegrecidas pelo fogo. O motoqueiro fantasma chegou. Kerrigan, surpreso, rapidamente ordena que seus homens abram fogo. Os mercenários descarregam suas armas, mas cada bala erra ou queima antes de alcançá-lo. Com um movimento rápido, o motoqueiro fantasma balança sua corrente flamejante, enrolando-a em um dos atiradores. O mercenário azarado grita enquanto seu corpo é instantaneamente incinerado. O segundo tenta atirar, mas o motoqueiro fantasma desvia sem esforço. Então ele volta seu olhar para ele e libera sua arma mais poderosa, o olhar da penitência. O homem congela enquanto seus próprios pecados o consomem de dentro para fora. Percebendo que subestimou completamente seu oponente, Kerrigan entra em pânico. Ele e seus homens restantes pegam lançadores de granadas e disparam. A explosão atinge o alvo, jogando o motoqueiro fantasma para trás. À medida que as chamas se assentam, Kerrigan aproveita
aproveita o momento, pega Danny e escapa na noite. No dia seguinte, ele contata seu empregador, que é ninguém menos que Mefistófeles, o demônio que uma vez fez um pacto com Johnny Blaze. Frustrado, Kerrigan exige mais dinheiro, reclamando que ninguém o avisou que teria que lidar com um motoqueiro possuído por um espírito ardente. Mefistófeles imediatamente percebe de quem ele está falando. Intrigado, ele pede para falar com Danny. Assim que o garoto é colocado na linha, o demônio lança um feitiço, tornando Danny completamente indetectável por qualquer força sobrenatural. Com sua localização agora oculta, Mefistófeles dá uma última ordem, que tragam o garoto até ele. Enquanto isso, Johnny Blaze acorda em uma cama de hospital. Uma enfermeira está cuidando dele, mas no momento em que ela se vira, ele aproveita a oportunidade. Ele rouba medicamentos do armário de suprimentos, rapidamente pega suas roupas e escapa do hospital. Do lado de fora, ele encontra Nadia, mas antes que possa dizer uma palavra, ela saca uma arma, pressionando-a contra sua cabeça. Ela exige saber por que ele a está seguindo. Johnny calmamente explica que fez um acordo com Morrow para proteger Danny, mas agora algo está errado, pois ele não consegue mais sentir a presença do garoto. Se eles vão encontrá-lo, ele precisa da ajuda de Nadia. Relutantemente, Nadia concorda. Os dois pegam uma caminhonete carregando a moto de Johnny na traseira e partem pela estrada. Enquanto dirigem, Nadia revela a verdade. Anos atrás, Kerrigan era seu namorado, mas quando ela tentou deixá-lo, ele a jogou de um prédio, deixando-a para morrer. Foi então que Mefistófeles a encontrou. O demônio lhe ofereceu um acordo, sua vida em troca de algo muito maior. Desesperada para sobreviver, ela aceitou, mas o custo foi alto. Ela daria à luz Danny, uma criança com um destino sombrio, destinada a se tornar o receptáculo do poder supremo de Mefistófeles. Enquanto isso, Danny permanece sob a custódia de Kerrigan, sendo transportado de carro para seu pai, Mefistófeles, mas o menino se recusa a ir sem lutar. Ele de repente avança, agarrando o volante e o puxando para o lado. O carro derrapa violentamente pela estrada enquanto Kerrigan luta para recuperar o controle. Distraído, ele não vê uma parede à frente. O veículo colide, capota e bate no meio da estrada. Danny consegue escapar, mas Kerrigan e seus homens rapidamente se recuperam e o perseguem. Infelizmente, Danny torce o tornozelo enquanto corre, o que o atrasa. Kerrigan o alcança e o agarra, garantindo que ele não escape novamente. Mais tarde, eles encontram um jovem casal acampando em sua van, mas sua sorte dura pouco. Kerrigan os mata sem hesitação, roubando seu veículo e continuando sua jornada com Danny amarrado no banco de trás. Enquanto isso, Nadia e Johnny rastreiam a localização de Kerrigan. Sabendo que um dos contatos de Kerrigan pode ter informações, eles invadem o esconderijo do homem. Nadia o mantém sob a mira de uma arma, forçando-o a falar, mas Johnny começa a sentir algo inquietante. O cavaleiro está se agitando dentro dele, pronto para assumir o controle. Ele percebe que, uma vez que o espírito da vingança se manifestar, não atacará apenas os criminosos, pode atacar Nadia também. Lutando para suprimir a transformação, Johnny exige saber para onde Kerrigan levou Danny. Sob pressão, o homem revela que ele foi para uma antiga pedreira. Nadia reconhece o lugar imediatamente, mas antes que ela possa agir, Johnny sabe que não pode mais se conter. Ele pula em sua moto e acelera sozinho, deixando a transformação consumi-lo. Enquanto ele corre em direção à pedreira, Kerrigan se encontra com um traficante de armas, negociando por armas pesadas, poderosas o suficiente para parar o motoqueiro fantasma. Ele sabe que a força bruta sozinha não funcionará. Ele precisa de algo devastador. Enquanto isso, Nadia chega à cena. Ela se esgueira pela área e encontra Danny amarrado dentro de um armazém. Rapidamente, ela o desamarra, mas quando estão prestes a escapar, um dos homens de Kerrigan aparece. O capanga derruba Nadia no chão e saca uma arma, pronto para eliminá-la. Mas antes que ele possa puxar o gatilho, um som grave preenche o ar. Aproveitando a distração, Nadia saca uma arma escondida e o derruba com um tiro. Do lado de fora, Kerrigan também ouve o motor e sabe exatamente o que está por vir. Agindo rápido, ele pega uma bazuca e dispara um míssil guiado por calor. A arma se fixa nas chamas do motoqueiro fantasma, riscando em direção ao seu alvo. Ele atinge com uma explosão massiva. Kerrigan celebra sua suposta vitória até que a fumaça se dissipa. O motoqueiro fantasma ainda está de pé, encarando-o à distância. Ele arde ainda mais intensamente, enquanto energiza
sua corrente com as chamas do inferno. Sem hesitar, ele rasga os mercenários de Kerrigan um por um. Um dos atiradores dispara contra ele, mas o motoqueiro fantasma simplesmente absorve as balas e as cospe de volta no homem, dilacerando-o. Com o campo de batalha limpo, o motoqueiro fantasma avança em direção a Kerrigan. O traficante de armas recarrega sua bazuca e atira novamente. O míssil atinge diretamente, diminuindo temporariamente as chamas do motoqueiro fantasma. Por um momento, parece que ele pode realmente ser derrotado, mas então ele avista uma máquina de mineração massiva próxima. Com um único toque, ele a envolve em fogo do inferno, transformando-a em uma máquina de guerra flamejante e monstruosa. Agora imparável, o motoqueiro fantasma avança pela pedreira, esmagando tudo em seu caminho e eliminando qualquer um que ouse enfrentá-lo. Enquanto isso, Kerrigan vê Nadia e Danny fugindo. Desesperado, ele levanta sua arma para atirar neles, mas antes que ele possa disparar, o motoqueiro fantasma o puxa com sua corrente em chamas. Enquanto o vilão balança impotente, o motoqueiro fantasma se prepara para finalizá-lo. Mas antes que ele possa atacar, ele nota Nadia e Danny escapando. Algo dentro dele hesita, deixando Kerrigan ir. Ele dirige rapidamente, alcançando o carro de Nadia em um borrão. Ele a puxa para fora e se prepara para usar o olhar da penitência nela. Mas antes que ele possa, Danny sai do veículo. Com uma voz inabalável, ele ordena ao motoqueiro fantasma que a solte. Surpreendentemente, o motoqueiro fantasma obedece. Enquanto ele se move em direção a Danny, algo estranho acontece. O espírito da vingança enfraquece quanto mais perto ele chega, até que finalmente as chamas se extinguem completamente. O motoqueiro fantasma desaparece, deixando apenas Johnny Blaze. À medida que o dia passa, a pedreira jaz em ruínas, reduzida a nada além de fumaça e destroços no rastro da destruição. De repente, Mefistófeles aparece no local, inspecionando a devastação. Entre os destroços, ele encontra Kerrigan mal vivo, esmagado sob os escombros. Mas Mefistófeles ainda não terminou com ele. Sabendo que ainda precisa dos serviços de Kerrigan, o demônio lhe concede uma segunda chance. Usando seus poderes, ele revive Kerrigan, mas não como o homem que ele era. Enquanto Kerrigan recupera a vida, sua pele empalidece para um tom antinatural e seu cabelo fica branco como a neve. No entanto, sua transformação não para por aí. Ele renasceu como Blackheart, agora adquirindo força sobre-humana e a capacidade de decompor qualquer coisa que toca. Ansioso para testar seus novos poderes, ele avista um paramédico cuidando dos feridos por perto. Sem hesitar, ele estende a mão e a coloca no ombro do homem. Em um instante, o corpo do paramédico murcha, desintegrando-se em pó. Satisfeito, Blackheart se volta para Mefistófeles, aguardando sua próxima ordem, que é muito simples: encontrar Danny. Enquanto isso, Johnny, Nadia e Danny estão na estrada. Seu objetivo é encontrar Moreau, esperando que ele possa guiá-los para um lugar seguro. Momentos depois, Moreau os alcança em sua moto e os leva para seu santuário escondido. Durante a viagem, Johnny aproveita a oportunidade para se conectar com Danny, querendo dar-lhe um momento de alívio de todo o caos. Ele exibe suas acrobacias de motocicleta, levando o garoto para um passeio. Por um breve momento, o garoto sorri, sentindo-se livre. Mas Blackheart está em seu encalço, e ele está cada vez mais perto. Após horas de viagem, o grupo finalmente chega ao esconderijo secreto de Moreau, onde o resto de sua organização permanece escondido. Lá, eles encontram Metódio, um monge que promete proteger Nadia e Danny, garantindo que a profecia nunca se realize. No entanto, Johnny deve seguir um caminho diferente. Como Moreau prometeu, ele finalmente será libertado do espírito da vingança. Danny não aprova a decisão de Johnny, mas ele explica que sua maldição coloca Danny e Nadia em perigo. Ele não pode correr o risco de machucá-los. Com isso, Johnny segue Moreau para uma caverna escondida, onde fileiras de vinhas antigas revestem as paredes. É onde o ritual para quebrar sua maldição ocorrerá. Mas antes que comece, Johnny precisa de respostas. Ele quer saber o que realmente é o espírito da vingança dentro dele. Moreau revela que ele foi uma vez um anjo da justiça. No entanto, foi corrompido pela escuridão e se tornou obcecado por vingança em vez de justiça. Johnny se pergunta se é possível restaurá-lo e se ele poderia trazê-lo de volta ao que ele deveria ser, uma força de justiça em vez de destruição. Moreau acredita que é possível, mas Johnny hesita. Apesar da chance de redenção, ele decide realizar o ritual e se livrar da maldição de uma vez por todas. Antes de começarem, Moreau diz a Johnny que ele
deve confrontar seu maior pecado e ele revela a verdade. Ele fez o pacto com Mefistófeles por egoísmo, recusando-se a deixar seu pai ir, mesmo sabendo que era sua hora. Desde então, ele tem sido assombrado pela culpa, não apenas por se tornar um motoqueiro fantasma, mas por cada alma que ele condenou ao longo do caminho. Vendo esse remorso genuíno, Monroe diz a Johnny que ele agora está pronto para o ritual. Ele lhe oferece pão e vinho, símbolos de renovação e reflexão. Então ele leva Johnny por um caminho escondido nas profundezas da caverna. Apenas Johnny pode seguir este caminho. Ao avançar, ele se encontra em uma vasta câmara cheia de luz que jorra de todas as direções. A luz do sol começa a afetá-lo e Johnny sente o motoqueiro fantasma lutando para se manter firme. Pego em uma batalha dentro de sua própria alma, a mente de Johnny volta ao momento em que conheceu Mefistófeles, quando ele selou seu destino com o pacto que mudou sua vida para sempre. Finalmente, apesar da resistência do espírito, ele é forçado a sair do corpo de Johnny. Quando o poder o deixa, Johnny desmaia no chão. Horas depois, ele acorda sentindo-se diferente. A maldição se foi. Tomado pelo alívio, ele corre para fora da caverna para encontrar Monroe e lhe contar a notícia. Em vez disso, Johnny ouve Nadia gritando à distância. Sem hesitar, ele corre em direção ao som, apenas para descobrir que Nadia, Monroe e Danny estão sendo levados pelos monges. Ele tenta intervir, mas sem os poderes do motoqueiro fantasma, ele é facilmente dominado. Metódio e os monges revelam suas verdadeiras intenções. Eles planejam eliminar Danny para garantir que a profecia nunca se realize. Monroe implora a eles, tentando argumentar com seus antigos aliados, mas eles se recusam a ouvir. Os três são presos, deixados impotentes para impedir o que está por vir. Enquanto isso, Metódio se prepara para eliminar Danny. Cercado por monges, Danny não tem para onde correr. Metódio saca uma lâmina afiada, erguendo-a acima de sua cabeça, preparando-se para golpear. Assim que ele está prestes a desferir o golpe, Blackheart chega com seu novo poder. Ele rasga os monges, eliminando-os um por um. Metódio tenta revidar, mas Blackheart desintegra sua lâmina com um único toque. Desesperado, o monge tenta um soco, mas no momento em que sua mão faz contato, ela começa a apodrecer e desmoronar em pó. Agora, indefeso, Metódio olha horrorizado enquanto Blackheart agarra sua cabeça. Com um último movimento, Kerrigan enfia os dedos nos olhos de Metódio, desintegrando seu crânio por completo. Com todos os monges mortos, Blackheart pega Danny e desaparece na noite, levando-o direto para Mefistófeles. Algum tempo depois, Johnny, Monroe e Nadia conseguem se libertar, mas Danny não está em lugar nenhum. Eles rapidamente percebem que o garoto provavelmente foi capturado por Mefistófeles. Johnny exige saber por que o demônio está tão interessado nele, e Monroe explica que ele planeja usar o corpo de Danny para abrigar sua própria alma através de um ritual sombrio. Ao ouvir isso, Johnny está determinado a salvar Danny, mesmo sem o espírito de vingança para ajudá-lo. Monroe sabe exatamente onde o ritual acontecerá, então os três partem para o local. Mas primeiro eles se armam, preparando-se para a batalha. Enquanto isso, Blackheart finalmente entrega Danny a Mefistófeles. O demônio revela que é o pai do garoto, resultado do pacto que fez com Nadia. Ele também explica que seu corpo atual está falhando, incapaz de conter seu imenso poder, e está se deteriorando lentamente. Para sobreviver, ele planeja transferir sua alma para o corpo meio humano, meio demônio de Danny, tornando-o forte o suficiente para governar o mundo. Danny se recusa a aceitar esse destino, mas antes que possa resistir, Mefistófeles o injeta com um sedativo, nocauteando-o. Com o garoto impotente, Mefistófeles o leva para uma enorme arena, onde o ritual está prestes a começar. Ao cair da noite, Johnny e Monroe chegam. Nadia, já armada, derruba rapidamente os seguranças. Com o caminho agora livre, Monroe decide lidar com os guardas restantes enquanto Johnny se infiltra na arena para resgatar Danny. Seguindo o plano, ele se move rapidamente e finalmente encontra o garoto assim que o ritual começa e a alma de Mefistófeles começa a assumir seu corpo. Nesse momento, Monroe interrompe no meio dos seguidores do demônio e abre fogo, eliminando-os um por um. O ataque repentino chama a atenção de Mefistófeles, dando a Johnny a chance de se aproximar. Sem perder tempo, ele acerta um soco direto no rosto do vilão e tenta puxar Danny para longe, mas o garoto já está sob a influência do demônio. Quando Johnny o alcança, Mefistófeles se recupera do golpe e o afasta com força sobrenatural. As
coisas pioram quando Morrow se vê cara a cara com Blackheart. O inimigo agarra seu braço, liberando seu poder mortal para consumir o corpo de Morrow, que luta para resistir, mas percebendo que não há saída, ele usa o resto de suas forças para dar uma cabeçada em Kerrigan antes de se desintegrar em pó. Agora Johnny está sozinho enquanto Blackheart se prepara para destruí-lo com seu toque corrosivo. Mas antes que ele possa atacar, Danny de repente avança. Johnny tenta desesperadamente alcançá-lo, esperando romper a influência de Mefistófeles. No entanto, o garoto já recuperou o controle de si mesmo. Percebendo que compartilha o poder de seu pai, Danny toma uma decisão. Ele corre em direção a Johnny e libera uma rajada de fogo de sua boca, restaurando o espírito ao corpo do motoqueiro. Com isso, o motoqueiro fantasma renasce. Chamas o envolvem enquanto ele empunha sua corrente, eliminando tudo em seu caminho. Mas antes que Johnny possa alcançar Danny, Mefistófeles agarra o garoto inconsciente e recua com Kerrigan e seu exército de mercenários. Determinado a não deixá-los escapar, o motoqueiro fantasma invoca sua moto e logo os alcança, iniciando uma perseguição feroz. Os homens de Mefistófeles atiram nele usando um lançador de granadas, mas ele assume o controle de um caminhão próximo e com seu poder o transforma em uma máquina de destruição flamejante. Usando sua nova força, ele atinge os carros inimigos, fazendo-os sair da estrada. Nesse instante, Nadia chega em um veículo separado, determinada a ajudar o motoqueiro fantasma e resgatar Danny. Mas antes que ela possa alcançá-lo, Kerrigan salta para o capô de seu carro. Com apenas um toque, ele estilhaça o para-brisa e avança sobre ela. Vendo isso, o motoqueiro fantasma ataca com sua corrente, puxando o vilão para longe. Os dois então se envolvem em uma luta brutal em cima do caminhão. A batalha continua enquanto eles saltam para o carro de Nadia, trocando golpes. Kerrigan ganha a vantagem agarrando Johnny pela garganta e apertando com força, fazendo com que suas chamas tremeluzam e enfraqueçam. Mas o motoqueiro fantasma se recusa a cair. Invocando suas últimas reservas de força, ele libera o olhar da penitência, queimando a própria alma de Kerrigan. Incapaz de resistir ao seu poder, o vilão é destruído, seu corpo jogado na estrada onde o carro de Nadia finaliza o trabalho. Agora resta apenas Mefistófeles. O motoqueiro fantasma invoca sua moto outra vez e avança contra o inimigo. Quando ele finalmente o alcança, balança sua corrente, prendendo-a no escapamento do carro. Com um único e poderoso puxão, ele faz o veículo de Mefistófeles capotar, jogando-o para fora da estrada. Gravemente ferido pelo acidente, Mefistófeles tenta desesperadamente se arrastar para longe, mas o motoqueiro fantasma não tem intenção de deixá-lo escapar. Com um último ataque, ele lança sua corrente em chamas, arremessando o demônio no ar antes de esmagá-lo, enviando-o de volta às profundezas do inferno. Com o inimigo finalmente vencido, ele se deleita na vitória, até que ouve os gritos desesperados de Nadia. Danny ainda estava dentro do carro destruído e o impacto da colisão o deixou inconsciente. Pela primeira vez, o espírito da vingança sente culpa, percebendo o custo de sua batalha. Agindo rapidamente, ele puxa o corpo imóvel do garoto dos destroços e o devolve à sua mãe. Momentos depois, Johnny volta à sua forma humana, mas sente que o espírito recuperou sua natureza angélica original, seu poder agora se manifestando em brilhantes chamas azuis na mão de Johnny. Abraçando essa nova força, Johnny a usa para reviver Danny. O garoto se mexe, abrindo os olhos, finalmente livre de Mefistófeles e da profecia sombria. Com chamas azuis agora queimando dentro dele, Johnny permanece para sempre ligado à entidade, continuando seu caminho como o lendário motoqueiro fantasma. Terminando assim, Motoqueiro Fantasma 1 e 2, filmes de thriller e ação de 2007 e 2011. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.